pessoal, eu sou a Valéria Ora e vou compartilhar com vocês neste vídeo as ideias-chave da parte 1 do livro Como Criar um Novo Eu, de Joe Dispenza. Você encontra aqui no meu canal cada capítulo lido integralmente para vocês. Não é uma substituição da leitura física ou do e-book, do Kindle, versão Kindle do livro, mas certamente é um incentivo e às vezes dá vários insights, né, para você ler realmente e voltar a ler, que são tipos de leituras que não adianta fazer uma. É necessário outra e mais outra e mais outra para você ir compreendendo tanto conteúdo bom. E aquilo que você não considerar interessante, você deixa para lá. Porque não existe obra perfeita, né? Não existe. Então, olha, vou deixar de aparecer aqui. Eu vou compartilhar com vocês os slides, tá bom? Antes de tudo, reforçando, esse canal não é minha fonte de renda. Eu tenho profissão, sou professora do ensino fundamental e do ensino médio, também dou aula para a EJA, também não estou procurando outra renda, porque há dias que eu realizo 14 aulas, ainda chego em casa, tem meus 3 filhos adolescentes, tem cachorro, tem gato, tem coelho, tem a casa para cuidar. Mas esse espaço aqui no YouTube, esse canal, é uma terapia para minha alma. Quando eu leio, eu faço terapia para a alma. Faz muito bem para mim, é uma contribuição para mim. E eu espero que outras pessoas se sintam contempladas com essa terapia para a alma. Bora lá, porque embora essa parte 1 que eu vou compartilhar com vocês seja considerada uma teoria, ela traz uma série de exemplos na prática que o próprio autor disponibiliza. Com ele, usando também pessoas da família dele como a filha, e também ele conta relatos de alunos, pacientes que ele já atendeu ao longo aí da sua jornada. Então bora lá que tem muita coisa boa. Aproveita, pega lápis, pega caneta, anota no seu celular, enfim, aproveite. O livro se chama Como Criar um Novo Eu. Como que eu interpreto esse título após ler o livro? Em outras palavras, no meu entendimento, o autor quis dizer o quê? Como, na verdade, você se permitir ser tudo o que você intenciona. Como se permitir ser tudo o que você intencionar. É isso, né? Você não vai jogar fora o que você é, mas você vai descobrir tudo aquilo que você pode ser e tirar, ressignificar tudo aquilo que está te impedindo de chegar a esse ápice, esse foco seu, né, de mudar. Tem uma imagem que quando eu olhei, eu falei, opa, é isso aqui que o autor também quer nos transmitir. Quando você olha para esse guarda-roupa todo bagunçado, podemos dizer, fazer uma analogia que esse guarda-roupa, tudo que tem aqui, podemos considerar nossas memórias. Nós não somos nossas memórias, mas vivemos remoendo, relembrando, nos impulsionando, seja para o bem, seja para o mal, relembrando as nossas memórias, algo que já foi vivido ou que esperamos viver. Você fica atolado. E o livro nos ensina a parar, olhar esse arsenal que nos envolve. E você saber que você não é sua memória, você não é a situação. Você não é apenas um corpo, você é corpo, alma e espírito. É um eu multidimensional, como diz no livro de Sete que tem aqui no meu canal. Então, o livro, né, nos impulsiona a fazer uma faxina interna. Porque para você viver uma vida próspera externa, você tem que espelhar o que você tem dentro de você. Então é necessário dar uma parada, analisar os resultados que você vem tendo, os sentimentos, as histórias que você vem sentindo e contando para você 24 horas por dia. Então, uma das frases que me impactou neste livro foi uma pergunta: quem você está sendo 24 horas por dia? O que você vem sentindo? Quais as sensações? Quais as histórias? Quais os comentários
que você com você mesmo fica fazendo aí na sua cabecinha. E isso é que cria a ambiência que vai atrair aquilo que acontece no seu exterior, aquilo que você fica matutando aí na sua mente e o que você não só matuta, mas como você sente, você tem a sensação, a emoção. Por isso que essa pergunta ela é primordial. Quem você está sendo às 24 horas? Não é um minutinho que você para, que você faz uma meditação, uma oração. Nesse momento você está emanando coisa boa. Você está na positividade, podemos dizer. Mas e aí? E nos outros momentos, o que você faz com os seus pensamentos, com os seus sentimentos? Então o livro nos mostra que ser poderoso não é aquele que tem poder sobre o outro, mas é aquele que tem domínio próprio, que tem conhecimento próprio, que domina os seus pensamentos, que sabe dirigir, canalizar os seus sentimentos e emoções. Daí que eu parei a leitura e eu fiz esse quadro, lógico, eu escrevi, depois eu digitei. E eu preenchi esse quadro aqui ao longo de 2 semanas. Sim, eu fiquei 2 semanas para preencher esse quadro, porque eu queria fazer essa minuciosamente ver a questão. Quais eram as minhas ações que eu faço hoje, o meu sentimento, minhas emoções hoje, e quais eu gostaria de sentir no lugar das que eu estou sentindo hoje, e quais ações são compatíveis com essas emoções e sensações que eu quero vir a ter. Então, mas antes de tudo, eu queria sim saber, olhar para mim. Daí eu fiz 4 áreas, eu coloquei 4 áreas nesta tabela. Você pode criar uma sua, personalizá-la. Eu coloquei a vida pessoal, quais são as minhas ações na vida pessoal e familiar hoje? O que eu estou fazendo? Na profissão, na vida financeira, na vida espiritual. Então, se você tem outras áreas para destacar, você pode ir fazendo quantas você quiser. Aqui eu coloquei as que hoje eu foco mais, ok? Na segunda coluna, olha, eu coloquei as ações que eu faço. E aqui, o que eu sinto na maioria das vezes, eu busquei observar o que eu sinto quando eu estou em casa com os meus filhos, o que eu sinto, como que eu me sensibilizo, como que eu mobilizo as emoções, essa energia interior, as minhas atitudes em relação ao meu marido, meus filhos, aos afazeres, quando eu estou aqui trabalhando, cuidando da casa, quais sentimentos, quais sensações que eu estou emanando e que as pessoas percebem, que são perceptíveis não só para mim, mas como para o outro. É interessante também você fazer até um questionamento, perguntar para os seus filhos, para as pessoas que convivem com você, quais sentimentos, sensações que você transmite, você parece estar sentindo, elas percebem, para você fazer um cruzamento de informações. Então veja que há um autoconhecimento, é uma investigação de si mesmo. Fez um levantamento das ações? Fez o levantamento dessas sensações, emoções? Com calma, sem pressa, para você realmente se olhar, se compreender. Aí uma outra oportunidade, um outro momento, você olha e você veja quais os sentimentos que você julga com o seu olhar de hoje, que você avalia, que são negativos, que você pode melhorar, que você pode aperfeiçoar. Sempre podemos aperfeiçoar, sempre podemos expandir. Então você coloca na outra coluna, eu coloquei aqui meia de verdinha. Essa outra coluna, verdinha, essas duas, eu fiz depois de 1 semana que eu escrevi a outra, porque eu demorei 1 semana para poder vasculhar tudo e fazer algo com mais precisão, com mais consciência e não só com empolgação. E eu fiz a parte também, né, como eu gostaria de me sentir. Algumas emoções reforcei, outras substituí. Sensações, ações compatíveis, alinhadas, congruentes. As emoções, sensações que eu gostaria de sentir. E aí não é deixar no papel. Eu imprimi, depois que eu preenchi, eu imprimi, colei no meu caderno, que eu sempre estou vasculhando, sempre organizo lá as minhas aulas, etc. Eu coloquei lá.
Então, ao longo da semana eu vou olhando, me lembrando, Valéria, vamos ver o que está sentindo, vamos ver se está congruente ao seu planejamento, aquilo que você está intencionando, vale a pena, tá bom? Depois eu vou disponibilizar de novo esse quadro lá no final do vídeo, porque eu acho que esse quadro aqui, olha, é um divisor de água. Se você ainda não praticou esse autoconhecimento, aqui é o momento, é uma ferramenta bacana para você fazer. E é algo prático, algo concreto e que você pode fazer numa boa. Então faça. E qual é a sustentação, qual é a teoria, a fala do autor para colocar, para nos conduzir a esta feitura? Na página 51, eu tirei o seguinte fragmento, né, que ele diz assim, o autor: se os seus pensamentos determinam a sua realidade, ele afirma isso, né? E o mundo é mental. Primeiro acontece na mente, depois há uma manifestação no mundo físico. Então, sabendo disso, se os seus pensamentos determinam a sua realidade, e se continua a ter os mesmos pensamentos, que são produto e reflexo do ambiente, então continuará a produzir a mesma realidade dia após dia. Logo, seus pensamentos e sentimentos interiores vão corresponder exatamente à sua vida exterior, pois é a sua realidade exterior, com todos os seus problemas, situações e circunstâncias, que está a influenciar o seu modo de pensar e como se sente na realidade interior. É a faxina interna, é o alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. Precisam ser congruentes. Complementando, lá na página 56, tem um outro excerto bacana também que diz assim: quando o nosso comportamento corresponde às nossas intenções, veja o que eu destaquei, a palavra intenção. Você tem que ser uma pessoa intencional. Quais são as suas intenções? E é algo intenso que você impregna a sua alma, a sua mente. Ok? Então, vou voltar à leitura. Quando o nosso comportamento corresponde às nossas intenções, quando as nossas ações são iguais aos nossos pensamentos, quando a nossa mente e o nosso corpo trabalham em conjunto, quando as nossas palavras e as nossas ações estão alinhadas, há um poder imenso por trás de cada indivíduo. Temos que ser pessoas congruentes com as nossas intencionalidades. Se eu fosse você, eu copiava esse trechinho à mão, escrevia, colocava assim, olha, em um local que eu sempre estivesse olhando, para você não esquecer desse alinhamento, dessa importância. Não é só uma questão de mentalização, é sentimento, é pensamento, é atitude. E prosseguindo, o autor coloca uma outra grande dica aí ao longo dessa parte 1 do livro. Ele diz que para mudar qualquer aspecto da sua vida, tem de deixar para trás o grande trio: o corpo, o ambiente ou o tempo, para controlar o grande trio. Como assim, né? Como se você olhasse para aquele guarda-roupa. Você olha para aquele guarda-roupa e você tem que ter a noção de que você não é aquele guarda-roupa, você não é a memória. Você não é apenas esse tempo, você não está apenas nesse ambiente. Você faz parte de um todo, você é um ser multidimensional. E um dos aspectos que nos ajuda a compreender isso é você pensar que você faz parte do todo, né? Você é parte do todo. E se você é uma parte, nesse momento a sua manifestação física te permite apenas visualizar um lado, um trechinho, uma parte, um ponto do todo. E quem vai te ajudar a compreender o restante é a sua imersão dentro de você mesmo. E depois ele vai colocar algumas possibilidades de fazer isso, em especial na parte 3, com a ferramenta da meditação. Tá? Em
seguida, ele vai dar uma fechada. Quando ele fecha a parte um, ele dá uma retomada e ele coloca a seguinte possibilidade para nós, né? O que é necessário saber para criar o seu novo ser, ou melhor, permitir ser tudo o que você intenciona? Ele coloca, é importante você ter a consciência de que a mente pode afetar o mundo físico. Antes de tudo, você precisa mudar internamente. Aquilo que acontece dentro de você nas 24 horas é o que está manifestando externamente a sua vida. Olhe para dentro de você. Você pode até olhar para fora como um sinal, como dica do que está acontecendo dentro de você. Temos potencial para modificar o cérebro e o corpo quando superamos o nosso ambiente, corpo e tempo. Eu vou compartilhar uma leitura que possa contribuir aí para deixar isso mais concreto, né? Como superar, assim, o nosso ambiente, o nosso corpo e o nosso tempo. E ele coloca aqui outra possibilidade também para criar esse novo eu, é essa libertação do modo de sobrevivência. Nós não temos que ser apenas sobreviventes, não temos que ser apenas reativos, gerador de estresse, viver nessa reação, nesse estresse, temos que nos libertar disso. Daí que um dos capítulos fundamentais, que é o capítulo 5, chamado Sobrevivência versus Criação. Como sair desse sentimento, dessa atitude de sobrevivência. Tantas pessoas vão criando tantos hormônios do estresse, liberando aí, contaminando as suas células, contagiando e propiciando várias doenças psicossomáticas. Como nos libertar disso e ir para um espaço de criação? Ele também vai nos conduzir a isso e vamos perceber isso. E olhar para estas possibilidades como realidades possíveis. Gente, durante muito tempo, esse livro Zoom, ele foi o meu livro best-seller para mim. Foi o melhor. Ele me permitiu fazer muitas reflexões. Eu vou compartilhar aqui a leitura com vocês. É uma leitura visual, sem palavras, e acredito que você vai perceber o que é esse nada e esse tudo, como vencer esse ambiente, o corpo e o tempo. Deixa eu colocar aqui, onde tá? Tem aqui algum espaço que eu gravei aqui. Olha aqui, começa com essa imagem e ela vai se distanciando, aí aparece o galo, duas crianças olhando o galo pela janela e vai se distanciando mais, você percebe que é uma fazenda. E essa fazenda vinda de uma perspectiva maior, alguém assistindo a isso, e é alguém que está sendo segurada por um menino aí, olha, ele está provavelmente em um navio, e a imagem vai aumentando, e você percebe que esse navio está em algo, ele está aí, olha, no ônibus, uma propaganda de ônibus, o qual também está numa televisão, sendo assistida por esse jovem aí, na Arizona, olha, tem Wi-Fi lá. E por sua vez essa imagem está num selo que está sendo entregue aí numa ilha bem remota e a pessoa foi embora, veja que está distanciando, aumentando, alguém está contemplando toda essa imagem e esse alguém também está sendo observado. Veja que a distância vai aumentando e é um pontinho no meio do nada. Mas veja, tudo está nesse nada. Tudo está nesse nada. Quanto mais você tem essa expansão, quando você se abre para essa perspectiva de que tudo já está aí. Por isso que para mim, durante anos e anos, esse livro foi um livro que mexia muito comigo. E eu lembrei dele para compreender melhor. Até porque, vou mostrar, compartilhar com vocês uma figura, a figura A, B e C, que é do modelo clássico do átomo, o modelo quântico do átomo e o verdadeiro átomo quântico. Quando eu olhei a figura C, eu falei, eu acho que está com defeito o meu livro, porque não tem nada aqui. Olha só que ignorância minha, eu não li direito a legenda, né? Olha lá, figura 1C.
Este é o modelo mais realista de qualquer átomo em termos materiais. É coisa nenhuma, mas é potencialmente todas as coisas. Então veja, não tem nada aqui porque tem tudo. Igual aquela última cena lá do livro, o Zoom, escuridão, vazio, mas tem tudo. Então, quando você se distancia para você visualizar, você perceber que você está no todo, você recebe muito mais inspiração. Você não fica preso a um pedacinho, apenas a crista do galo. Então bora lá, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, eu falo para vocês, existem 2 capítulos nessa parte 1 que vale a pena você ouvir novamente, ler novamente, que são o capítulo 3 e o capítulo 5. Superar o corpo e a sobrevivência versus criação. Tem 2 trechinhos que eu destaquei que são bem simbólicos para eles, né? O primeiro, na página 86, quando ensaia em pensamento uma realidade futura a ponto de o seu cérebro mudar fisicamente, como já tivesse vivido essa experiência, e se empenha emocionalmente de forma reiterada numa intenção, olha a intenção, tantas vezes que o seu corpo se altera refletindo essa experiência alta aí, porque é nesse momento que o acontecimento vai ao seu encontro. Então, tenha mais momentos de dar vida aos seus pensamentos, sentimentos, emoções. Isso faz com que o seu corpo, o seu organismo produza químicos, hormônios que fazem bem, que alimentam. Então, para que se ficar se envenenando com pensamentos ruins? Se alimente com os pensamentos bons, com sensações boas. Isso vai revigorar você, vai te dar muito mais energia, energia vital. E no capítulo 5, sobre sobrevivência versus criação, ele mostra como sairmos desse estado de ser uma pessoa reativa, né? Pisou no nosso pé, a gente bate? Não, calma aí. Vamos entender, vamos ampliar a nossa visão, né? As emoções de sobrevivência mantêm-nos no plano inferior, mantém-nos no plano inferior, fazendo com que sejamos mais como a matéria e menos como a energia. Emoções como a raiva, o ódio, o sofrimento, a vergonha, a culpa, a censura e a luxúria fazem-nos sentir mais físicos porque transportam uma frequência que é mais lenta e mais semelhante à dos objetos físicos. Porém, as emoções mais elevadas, como o amor, a alegria, a gratidão, têm uma frequência mais alta. Consequentemente, são mais parecidas com a energia e menos físicas, materiais. Ok? Por isso que é importante aí contar até 10 sim. Porque quando a gente respira, quando a gente conta até 10, a gente ativa aí partes mais elevadas do nosso cérebro. A parte que aciona primeiro é a parte inferior, que é a mesma que todos os outros animais têm, que é do instinto de sobrevivência. Então, quando você conta, você permite que o seu cérebro seja acionado por completo e você vai ter uma reação mais inteligente, mais consciente. Então, vale a pena contar até 10, até 1000, mas não seja reativo. Haja sim, mas com consciência e pense sempre, nessa situação que eu estou vivendo, qual é a emoção mais elevada que eu consigo chegar? Tem que ser realista consigo mesmo, né? E daí que ele compartilha conosco a figura 5A, mostrando essas emoções elevadas que nos tiram do estado de sobrevivência e nos coloca no estado de criação, de inspiração. Beleza? E quando a gente permite que o cérebro ele seja todo ativado, a gente chega aí no chamado lobo frontal. Quando estamos em modo de criação, ativamos o centro criativo do cérebro, o lobo frontal, parte do cérebro anterior em que inclui o córtex pré-frontal. É a parte mais recente, evoluída do sistema nervoso e é a mais adaptável do nosso cérebro. Ele tem a tendência de ser o nosso centro criativo, é o CEO do cérebro ou o mecanismo de tomada de decisão. Então, você quer que o CEO do seu cérebro tome conta, chefie tudo porque ele tem conhecimento, tem uma visão melhor? Então,
Conta até 10. Respire, não seja reativo. O lobo frontal é a sede da nossa emoção, da concentração, da percepção consciente, da observação e da consciência. É onde especulamos sobre as possibilidades. Demonstramos uma firme intenção. Tomamos decisões conscientes. Controlamos comportamentos impulsivos, emocionais e aprendemos. Aí ele coloca, o autor, que o lobo frontal tem 3 funções essenciais do lobo frontal. Que é a metacognição. Tornamo-nos autoconscientes para inibir. Estamos indesejados da mente e os estados indesejados da mente e do corpo, né? Então, você ter esse autoconhecimento é uma capacidade, uma função do lobo frontal. Outra é criar uma mente para pensar em novas maneiras de ser. Precisamos nutrir de informações, de situações, para sermos diferentes. Queremos ser aquela pessoa que estamos intencionando. Daí a importância de nos fazer perguntas para que nos levem a esta possibilidade. Como seria se eu fosse já assim? Haverá uma maneira melhor de fazer tal coisa? E se eu fosse essa pessoa a viver nesta realidade? Que figura histórica admiro e que traços admiro nela? Então veja, quanto mais você vai lendo, fazendo perguntas sobre quem você intenciona ser, o seu cérebro vai lhe apresentar possibilidades inúmeras de você compreender melhor isso. Seja vendo um vídeo, lendo um livro, uma situação que você vai presenciar, alguém que vai conversar com você, uma situação considerada banal e etc, tá? E eu finalizo aqui compartilhando novamente este último quadro e eu vou finalizar esse vídeo porque eu tenho que ir para a aula, tenho que dar aula agora, tá? Um abraço, foi muito bom estar com você. Até a próxima.